Meus próprios pais e irmãos secretamente me excluíram de uma viagem em família. Agora, imploram por ajuda, mas eu lhes dei um fim que eu nunca esperava. Eu, um homem de 35 anos, basicamente fui o coordenador de férias pessoal da minha família nos últimos 15 anos, sem exagero. Todo feriado maluco, como o Dia de Ação de Graças, Natal, Páscoa, 4 de julho, Dia do Trabalho e Dia da Memória, eram todos na minha casa. Não estou apenas falando sobre fornecer o local, estou falando de tudo: compras, cozinhar, limpar, decorar, o pacote completo. É louco olhar para trás e ver como tudo começou. Eu tinha pouco mais de 20 anos, tinha acabado de conseguir meu primeiro trabalho decente depois da faculdade e consegui comprar uma casa modesta antes do mercado ficar insano. Nada de luxo, apenas uma casa de 3 quartos em um bairro decente, com um plano de planta aberto e um quintal grande o suficiente para uma churrasqueira. Mas, comparado aos apartamentos ruins dos meus irmãos, era um palácio. Meus pais moravam em outro estado, tendo se mudado para o Arizona por causa do trabalho do meu pai, enquanto meus irmãos estavam espalhados pela cidade em vários apartamentos depois da faculdade. Meu irmão Jason morava em um estúdio apertado no centro da cidade, que mal dava para caber o seu setup de jogos, e minha irmã Lisa estava constantemente se mudando de uma situação com colegas de quarto para outra, que inevitavelmente implodiam, porque, bem, ela é a Lisa. Naquela época, eu realmente gostava de ser o anfitrião. Isso me fazia sentir como um adulto de verdade, sabe? Eu ficava todo empolgado em preparar os perus perfeitos e montar aquelas árvores de Natal chiques. Passava horas no YouTube aprendendo como fazer molho que não fosse de pacote. Até comprei uma dessas fritadeiras de peru que provavelmente causaram mais incêndios em casas do que qualquer outro eletrodoméstico. Meus vizinhos devem ter achado que eu estava louco, ficando lá fora no frio, assistindo aquilo como se fosse explodir a qualquer momento. Olhando para trás, eu fui um idiota. Os primeiros anos não foram tão ruins. Minha família trazia alguma coisa, o que geralmente significava uma caixa de chocolates meio derretida, uma sobremesa de supermercado feita na última hora ou uma planta que pegaram na loja a caminho de casa. O Jason trazia cerveja barata e bebia a maioria sozinho. A Lisa aparecia com algum aperitivo que ela viu no Pinterest que parecia algo que uma criança de 5 anos faria na aula de artes. Meus pais, ao menos, traziam um bom vinho, mas depois reclamavam de como eu o guardei ou servi. Ajudar na limpeza era mais raro do que encontrar um unicórnio fazendo cocô no seu quintal. Eu ainda lembro de um dia de ação de graças em que o Jason realmente se ofereceu para ajudar na louça, o que significava que ele lavou exatamente 2 pratos, colocou na lava-louças, errou, e então declarou que isso já resolveria e voltou a ver futebol. Ou a vez em que a Lisa decidiu organizar minha cozinha, o que na verdade significou mover as coisas para que eu não conseguisse encontrar nada por semanas. Mas tudo bem, eu era jovem e tinha energia de sobra. Além disso, sentia que estava sendo bom filho que mantinha a família unida. Minha mãe se gabava para suas amigas sobre a minha comida, meu pai me dava aquele aceno de aprovação quando via todo mundo se divertindo. Até meus irmãos pareciam gratos, do seu jeito meia boca. Eu não sabia que estava criando um monstro que comeria os próximos 15 anos dos meus feriados. Se eu pudesse voltar no tempo e falar com meu eu de 22 anos, eu o pegaria pelos ombros e diria: cara, pare agora, isso é uma armadilha. Mas não, eu continuei, ano após ano. Eu tirava aquelas fotos dignas do Instagram de todo mundo ao redor da minha mesa, comendo minha comida, aproveitando a minha hospitalidade. Eu postava aquelas coisas online e recebia todos aqueles likes e comentários como sua família é muito sortuda por ter você. Enquanto isso, eu estava vivendo com 3 horas de sono, depois de ficar acordado até as 2 da manhã, preparando tudo a cada ano. As expectativas cresceram. Não bastava fazer um peru, não, tinha que ser um peru recheado com salmoura, dourado perfeitamente, que faria o Gordon Ramsay chorar de alegria. Os acompanhamentos também aumentaram. Começou com apenas purê de batatas e molho, depois, de repente, esperavam que eu fizesse 5 tipos diferentes de pratos de vegetais, 3 tipos de pães de jantar e sobremesas suficientes para fazer uma padaria fechar as portas. E Deus me livre de tentar mudar alguma coisa. O ano em que sugeri que fizéssemos algo diferente no dia de ação de graças, talvez pedir de um restaurante ou fazer um potluck onde todo mundo realmente trouxesse algo substancial, você pensaria que eu sugeri sacrificar o animal de estimação da família. Minha mãe ficou toda quieta e desapontada, dizendo: mas querido, todo mundo espera o seu peru de ação de graças. Meu pai apenas grunhiu e disse: agora é tradição.
O Jason agiu como se eu tivesse cancelado Natal e a Lisa começou a falar sobre como a família de seus amigos faz essas incríveis refeições feitas em casa. Então, eu cedi, como sempre fazia, porque dizer não de alguma forma me fazia o vilão. A parte pior? Eles apareciam exatamente na hora que a comida estava pronta, não um minuto antes para ajudar, nem para me fazer companhia enquanto eu cozinhava. Eles simplesmente apareciam magicamente na hora que eu estava colocando o último prato na mesa. Então, eles comiam como se não tivessem visto comida em semanas, reclamavam de algo menor, como o molho está um pouco empelotado este ano, e depois estacionavam suas bundas na frente da TV enquanto eu limpava. Às vezes, eu dava indiretas como: caramba, essas louças estão se acumulando, ou podia usar uma mão extra com essas sobras, mas eles ou não me ouviam por causa da TV ou me davam alguma desculpa do tipo: vamos ajudar em um minuto, o que nunca acontecia. Depois de alguns anos, parei de pedir ajuda, era mais fácil fazer tudo sozinho do que lidar com as tentativas de ajuda meia-boca, que geralmente criavam mais trabalho. E foi assim que me tornei o anfitrião oficial dos feriados, não porque eu fosse especialmente bom nisso, embora tenha ficado bem bom na cozinha, mas porque ninguém mais queria fazer isso e eu era mole demais para dizer não. Então, foi assim que os primeiros anos passaram. Depois, as coisas começaram a mudar, e não para melhor. Aqueles oferecimentos meia-boca de trazer algo desapareceram completamente. Minha casa, se tornando o centro dos feriados, virou uma espécie de lei não escrita do universo, e o trabalho, caramba, ele só foi crescendo, como algum tipo de monstro de um filme de ficção científica. Deixe-me falar mais sobre minha família em detalhes, porque você precisa entender o que eu estava enfrentando aqui. Meu irmão mais velho, Jason, acha que é um chefe. Se ele conseguir esquentar um saco de pipoca no micro-ondas sem queimá-lo, eu estou falando sério, uma vez ele me ligou para perguntar como ferver macarrão. Eu disse: cara, está escrito bem no pacote, ferver água e adicionar o macarrão. Ele respondeu: sim, mas tipo, quanto de água? Este é um homem de 37 anos com diploma universitário que não consegue entender como ferver macarrão sem uma consulta. Minha irmã, Lisa, uma vez acionou todos os alarmes de incêndio em um raio de 8 quilômetros tentando ferver água, nem estou exagerando. Ela esqueceu de colocar a chaleira no fogo, foi tomar banho e o negócio ferveu até secar e começou a soltar fumaça. Tivemos que chamar o corpo de bombeiros e tudo. A desculpa dela? Me distraí com uma notificação do TikTok. Ela agora vive exclusivamente de comida para viagem e barras de proteína. E meus pais, eles são do tipo supervisores, que é uma maneira chique de dizer que eles vão te dizer tudo o que você está fazendo errado, enquanto suas bundas ficam firmemente plantadas no sofá. Meu pai literalmente fica lá com os pés para cima, apontando para as coisas dizendo: você esqueceu um lugar enquanto eu passo o aspirador. Minha mãe fica me rondando na cozinha dizendo: isso não é como eu faço para literalmente cada passo de fazer uma refeição. Então, tudo ficava por minha conta, toda vez. Eu começava a me preparar dias antes de qualquer feriado. Minhas listas de compras eram mais longas do que os termos e condições que ninguém lê. Eu passava por 3 lojas diferentes porque sempre esquecia algo importante. Uma loja não tinha marca certa de qualquer coisa. Então, eu passava horas cortando, misturando, cozinhando. Minha cozinha parecia uma zona de guerra. Uma vez, deixei cair um galão de leite inteiro e passei 45 minutos limpando tudo, enquanto o timer da minha crosta de torta estava tocando e meu celular estava lotado de mensagens da família perguntando a que horas o jantar estaria pronto e onde estavam todos durante aquela bagunça. Eles estavam lá na sala de estar, relaxando, assistindo esportes, colocando a conversa em dia, se divertindo. Às vezes, alguém entrava na minha cozinha, pegava algum alimento que eu acabara de preparar e perguntava: precisa de ajuda? Mas nunca era uma oferta genuína. Se eu realmente dissesse sim, você pode cortar essas cebolas, eles desapareciam mais rápido do que minha vontade de viver. O Jason de repente se lembrava de um e-mail urgente que precisava enviar. A Lisa recebia uma ligação super importante que precisava atender. Minha mãe, de alguma forma, estourava a coluna naquele exato momento. E o meu pai apenas resmungava e dizia: isso não é bem minha área. As desculpas ficaram mais criativas a cada ano. Uma vez, o Jason alegou que tinha alergia à cebola no dia de Ação de Graças, depois de eu ter visto ele comer anéis de cebola 3 dias antes. A Lisa uma vez me disse que não podia ajudar na louça porque acabará de fazer as unhas, como se elas fossem derreter dos dedos se tocassem água com sabão. Minha mãe uma vez disse que não podia ajudar a arrumar a mesa porque estava guardando energia para socializar. O que isso significa?
Acho que o pior foi quando eu estava com gripe no dia de ação de graças, tipo, realmente doente, com febre de 38 graus. Eles ofereceram para assumir o comando ou talvez hospedar em uma das casas deles. Não. Minha mãe sugeriu que eu mantivesse as coisas simples este ano, o que aparentemente significava fazer apenas peru, purê de batatas, molho, farofa, caçarola de vagem, molho de cranberry e torta de abóbora, em vez da comida tradicional. Que consideração, não? Eu me arrastei para fora da cama às 6 da manhã com febre para colocar o peru no forno. Cozinhei enquanto tomava Daiquil e bebia Gatorade. Tive que sair várias vezes porque os cheiros estavam me deixando enjoado. E sabe o que minha família fez quando chegou? Reclamar. Que eu não fiz a caçarola de batata doce com marshmallows por cima, que a Liz adora. Eu queria virar a mesa inteira. Com o tempo, minha frustração cresceu como uma bola de neve rolando montanha abaixo. Todo feriado, eu prometi a mim mesmo, essa é a última vez. Mas, então, minha mãe me ligava alguns meses depois e dizia, então, todos estamos contando com o dia de ação de graças na sua casa este ano. E eu cedia, como uma casa de cartas em um furacão. O pior era ver outras famílias nas redes sociais. Amigos postando fotos de reuniões de família em que todos trouxeram pratos e ajudaram na limpeza. Colegas de trabalho falando sobre como eles revezam as responsabilidades de anfitrião entre os irmãos a cada ano. Pessoas com famílias funcionalmente reais que entendiam que os feriados deveriam ser divertidos para todos, não apenas para os convidados. Eu tentei dar indiretas, tentei ser direto, mas nada funcionava. Um ano, fiz uma planilha detalhada atribuindo tarefas específicas a cada membro da família para o dia de ação de graças. Enviei 2 semanas antes. Achei que estava sendo inteligente. No dia, exatamente 0 dessas tarefas foram feitas. Quando mencionei, o Jason alegou que nunca viu o e-mail, apesar de ter respondido. A Lisa disse que presumiu que outra pessoa cuidaria das tarefas dela. E meus pais agiram como se aquilo tudo fosse uma sugestão boba, em vez de um pedido de ajuda real. Outra vez, tentei ser bem explícito. Liguei para minha mãe e disse, mãe, eu realmente preciso que todo mundo ajude este ano. Não posso fazer tudo sozinho mais. Ela respondeu, claro, querido, todos vamos ajudar. Então, ela apareceu com meu pai 1 hora atrasados porque se perderam assistindo um filme na TV. A maior ajuda que eu recebi foi o Jason carregando o peru da cozinha para a mesa de jantar, como se ele tivesse ganhado uma medalha de honra. Depois de quase 1 década disso, comecei a notar um novo padrão. Os comentários e críticas começaram a piorar. Não era só o molho estar um pouco empelotado agora. Agora era, lembra daquele dia de ação de graças na casa da tia Carol, quando ela fez aquele maravilhoso molho de cranberry? Isso também está bom, mas... Ou, a esposa do meu colega de trabalho faz a farofa dela com castanhas e é de morrer, talvez você devesse tentar isso na próxima vez. Mas o que realmente me irritou foi que começaram a convidar pessoas sem me avisar. Um Natal, meu irmão trouxe a nova namorada e os pais dela apareceram de repente com ele. Sem aviso. Eu tive que correr para encontrar cadeiras extras, pratos, talheres. Acabei ficando sem presunto, então tive que comer pizza de sobra da noite anterior enquanto todo mundo aproveitava a refeição que eu passei 2 dias preparando. A Lisa uma vez convidou todo o clube do livro dela para o brunch de Páscoa. 6 pessoas extras. Ela me mandou uma mensagem na noite anterior. Quando eu liguei para ela, desesperado, ela disse, está tudo bem, eles vão comer o que tiver. Como se eu pudesse magicamente multiplicar a refeição que eu cuidadosamente planejei para nossa família de 6, de repente para 12 pessoas. No ano 15, eu estava farto. Tão farto. Eu estava gastando milhares de dólares por ano nessas refeições de feriado. Usava todos os meus dias de férias para me preparar e me recuperar. Estava me estressando a ponto de ficar doente. E para quê? Para ser ignorado, para ser criticado, para ver minha família entupir a cara e depois deixar a bagunça para mim. Mas eles já haviam transformado isso em um hábito. Eles sabiam que, quando qualquer feriado chegava, o anfitrião seria na minha casa. Então, virou tradição, e quebrá-la abruptamente causaria caos. Então, lá estava eu, em meados de outubro do ano passado, já fazendo minhas listas para o dia de ação de graças, como o capacho de feriado que eu me tornei. Estava no Costco, carregando meu carrinho com coisas que nem iam estragar antes do feriado, toalhas de papel, aquelas formas de alumínio descartáveis e um bom uísque para me ajudar a lidar com a invasão familiar iminente.
Estava no corredor de produtos para assar, tentando lembrar se ainda tinha extrato de baunilha em casa, quando literalmente esbarrei no carrinho com minha prima Megan. Não conversamos muito, mas ela é legal. É filha da minha tia, mora do outro lado da cidade, tem um emprego normal em uma firma de marketing. Somos amigos no Facebook, mas é só. Fizemos a conversa normal, tipo oi, como vai? Então, ela solta isso para mim. Então, eu ouvi que todo mundo vai para a Flórida para o aniversário de 65 anos do tio Frank no fim de semana antes do Dia de Ação de Graças. Deve ser difícil para você, com toda a preparação que você vai ter que fazer para receber todos quando voltarem, né? Eu fiquei lá parado, feito um idiota, congelado no meio do Costco, segurando uma garrafa de 32 onças de baunilha, que é bastante baunilha, mas o preço por onça estava bom. Que viagem para a Flórida? Eu perguntei, tentando não parecer tão confuso quanto me sentia. A Megan fez uma expressão como se tivesse acabado de pisar na merda de cachorro. Os olhos dela se arregalaram e ela começou a dar aquela risada nervosa que as pessoas fazem quando sabem que disseram algo que não deviam. Ai, caramba, você não sabia? Todo mundo vai para Orlando para o aniversário de 65 anos do tio Frank. Vai ser um fim de semana inteiro naquele resort, com os campos de golfe. Seus pais, o Jason, a Lisa, todo mundo. Eu achei que eles tivessem te contado. O tio Frank é irmão do meu pai, ele é até legal, aposentado da área militar, conta ótimas histórias, sempre me dá uma grana extra de $50 no Natal, mas eu não tinha ouvido nada sobre essa viagem para a Flórida. Nada. Eu disse, tentando manter minha voz casual, primeira vez que ouço sobre isso, quando vai ser essa viagem de fim de semana? Megan disse, ficando cada vez mais desconfortável, eles vão voar na sexta-feira de manhã e voltar na segunda-feira à noite. O Frank alugou uma casa grande perto do resort. Acho que a Lisa postou sobre isso no grupo da família. Ah, sim, o grupo da família, de onde eu fui misteriosamente removido cerca de 6 meses atrás, depois que eu cobrei o Jason por nunca me pagar de volta pelo presente de Natal que supostamente compramos juntos para nossos pais. Eles alegaram que foi um erro técnico, mas de alguma forma nunca me adicionaram de volta. Minha mente estava processando a informação lentamente. Minha família inteira estava planejando uma viagem de fim de semana para a Flórida, literalmente dias antes do Dia de Ação de Graças, e ninguém se deu ao trabalho de me contar. Não disseram uma palavra. Mas a melhor parte, pelo que Megan estava dizendo, era que eles ainda estavam 100% esperando que eu fosse hospedar o Dia de Ação de Graças quando voltassem. Eles simplesmente não acharam que valia a pena me contar. Agradeci a Megan pela informação, fiz uma piada sobre a clássica comunicação familiar para aliviar a tensão e terminei minhas compras no piloto automático. Minha mente estava acelerada, mais rápida que um esquilo no café expresso. Quanto mais eu pensava, mais irritado eu ficava. Eles estavam fazendo uma viagem de família sem nem me convidar, e depois voltariam esperando que eu trabalhasse como um escravo, preparando o jantar de feriado como se nada tivesse acontecido, e ainda mantendo isso em segredo. Não era como se tivessem me convidado e eu não pudesse ir. Eles me excluíram diretamente. Dirigi para casa com o rádio desligado, só pensando que isso não era uma novidade. Isso era apenas o exemplo mais óbvio e flagrante de como eles pouco me consideravam. Comecei a catalogar mentalmente todas as outras vezes em que eles fizeram algo similar, como aquela vez em que todos foram a um jogo de beisebol, mas não me convidaram porque você não é muito fã de esportes. Eu joguei beisebol por 4 anos no ensino médio. Ou quando tiveram um jantar de família espontâneo no restaurante favorito dos meus pais, quando estavam visitando a cidade, mas de alguma forma esqueceram de me ligar até já estarem na sobremesa. Tentamos ligar, mas você não atendeu. Eles disseram, mas meu telefone não mostrou chamadas perdidas. Quando cheguei em casa e descarreguei as compras, eu estava totalmente irritado. Uma parte de mim queria confrontá-los imediatamente, enviar uma mensagem para a família e dizer, então, ouvi falar sobre a Flórida. Que legal que me incluíram. Mas outra parte de mim, uma parte mais calculista, a qual eu normalmente não dava ouvidos, sugeriu uma abordagem diferente. Decidi testar as águas. Peguei meu celular e liguei para o tio Frank. Oi, garoto, o que houve? Ele atendeu, parecendo genuinamente feliz em ouvir de mim. Oi tio, só queria te desejar um feliz aniversário adiantado, eu disse, mantendo a voz casual. Ouvi falar da viagem para a Flórida, parece uma ótima oportunidade. Eu gostaria de poder ir, mas você sabe como é, trabalho e tal. Houve uma pausa na linha. Espera, você foi convidado? Eu mantive o tom leve, sim,
Mas as coisas ficaram complicadas por aqui e eu tive que desistir. Que pena, eu teria adorado celebrar com você. O tio Frank suspirou. Cara, eu queria que você tivesse me avisado antes. Eu nem sabia que você não viria. Achei que todo mundo estava confirmado, e eu imaginei que você estivesse ocupado, como sempre. Eu travei os dentes, mas forcei uma risada. Sim, você sabe como é. Frank hesitou. Tem certeza que foi convidado? Eu pedi para o seu pai reunir toda a família. Não teria sido a mesma coisa sem você. E ali estava, eles não apenas me deixaram de fora, como nem mencionaram meu nome para o Frank. Bem, o que importa é que você tenha um tempo incrível, eu disse suavemente. Você merece. Espero que a viagem seja ótima. Obrigado, garoto, mas eu tenho que dizer, queria que eu soubesse. Poderíamos ter feito algo para você ir. Você deveria estar lá. Sim, eu disse, olhando para a parede, eu deveria. Depois de desligarmos, fiquei em silêncio por um momento, com o telefone ainda na mão. Meu próprio tio assumiu que eu faria parte dos planos, porque é isso que uma família normal faz, inclui todos. Mas não a minha. Eles me deixaram de fora de propósito. Qualquer vestígio de dúvida que eu tivesse evaporou. Eu não estava imaginando coisas, isso não foi um simples descuido. Eles haviam me cortado deliberadamente, enquanto ainda esperavam que eu fosse hospedar o dia de ação de graças, como se nada tivesse acontecido. Foi quando comecei a pensar, e se eu apenas fingir? E se eu deixar eles acharem que está tudo normal? Deixar eles aproveitarem suas férias secretas em família e depois dar uma dose do próprio remédio? Naquela noite, meu celular vibrou com uma mensagem do meu pai. Dia de ação de graças na sua casa, como sempre, certo? Estamos ansiosos. Eu fiquei olhando para a mensagem por um bom tempo. Isso era a última gota que fez o copo transbordar. O último prego no caixão dos feriados. O ponto sem retorno, qualquer clichê que você queira usar, isso era tudo para mim. Olhei ao redor da minha cozinha, já se enchendo com os suprimentos de ação de graças. Toda a porcaria que eu acumulei ao longo de 15 anos sendo coordenador de feriados da família. Era hora de mudar. Uma grande mudança. Mas eu não ia mostrar minhas cartas ainda. Se eles podiam manter segredos, eu também podia. Pela primeira vez em 15 anos, senti uma sensação de poder. Eles pensaram que sabiam exatamente o que eu ia fazer, trabalhar como um escravo preparando a refeição pós-férias deles, enquanto relaxavam e se recuperavam da viagem divertida que eu não fui convidado para. Mas eles não tinham ideia do que estava realmente por vir. Sorri para mim mesmo enquanto digitava minha resposta. Sim, dia de ação de graças na minha casa. Mal posso esperar para ver todo mundo. Só tenha certeza de não estar muito cansado da sua viagem para a Flórida. A resposta dele veio rápida. Como você soube sobre a Flórida? Nenhuma desculpa, nenhuma explicação para o motivo de eu não ter sido convidado. Nenhum reconhecimento de que, talvez, apenas talvez, fosse estranho excluir um membro da família de uma grande viagem e depois esperar que ele fosse hospedar todos os dias depois. Apenas surpreso por eu ter descoberto o segredinho deles. Encontrei a Megan ontem, ela mencionou. Parece divertido. Quando você ia me contar? 3 pontos apareceram, desapareceram, apareceram de novo. Eu podia praticamente ouvir as engrenagens girando na cabeça dele, enquanto ele tentava encontrar uma explicação razoável. Finalmente, tudo se juntou de última hora. Não achei que você iria se interessar, já que está sempre tão ocupado. Vamos te contar tudo sobre isso no dia de ação de graças. Eu respondi, mal posso esperar para ouvir tudo sobre isso. Eu tenho uns planos especiais para este dia de ação de graças. Vai ser inesquecível. E com certeza seria. No dia seguinte, comecei a fazer algumas pesquisas, mas não para receitas de ação de graças. Que se dane isso. Mas para o que eu poderia fazer por mim mesmo durante o feriado. Eu nunca viajei durante o dia de ação de graças antes. Sempre estive preso à minha cozinha, como uma espécie de prisioneiro de feriado. Mas e se eu simplesmente fosse embora? E se eu fosse de férias? Eu verifiquei algumas opções diferentes. Os hotéis estavam caros, os voos estavam piores. Quem diria que viajar durante os feriados seria tão caro? Ah, claro, todo mundo, menos eu. Mas então, encontrei uma ótima casa para alugar, a umas 3 horas de distância, nas montanhas. 4 quartos, banheira de hidromassagem, fogueira e totalmente isolada. Perfeito.
Mandei uma mensagem para alguns amigos para ver se eles estariam interessados em uma escapadinha de ação de graças. São pessoas que já ouviram eu reclamar sobre a bagunça das férias da minha família por anos e sempre me diziam para me impor. Em 1 hora, 3 deles já estavam dentro. Reservei a casa na hora. Não reembolsável. Sem volta agora. Nos próximos dias, senti uma sensação estranha de calma, como quando você finalmente decide sair de um emprego que odeia e está apenas cumprindo o aviso prévio. Eu sabia que algo grande estava por vir e, pela primeira vez, eu estava no controle. Enquanto isso, minha família seguia com a sua vida, completamente alheia. A Lisa me mandou uma mensagem perguntando se poderia trazer o novo namorado para o dia de ação de graças. Ele é vegano, mas come peru nos feriados. Claro, Lisa, o que você quiser. O Jason ligou para perguntar se eu estava fazendo o recheio especial que ele gosta, que é basicamente apenas o recheio normal com mais salsicha. O preguiçoso poderia fazer ele mesmo com um esforço mínimo, claro. Não vou esquecer o seu favorito, eu disse a ele. Minha mãe me enviou um e-mail com a lista de restrições alimentares dela, que mudava a cada feriado. Este ano, ela estava evitando laticínios, glúten e alimentos da família das solanáceas, mas aparentemente a caçarola de batata doce com marshmallows ainda estava liberada, porque é tradicional. Claro, isso faz sentido. Cada mensagem, cada ligação, eu apenas mantinha a farsa. Sim, vou fazer isso. Não, sem problemas. Mal posso esperar para ver todos. Era quase divertido de uma maneira distorcida, como se eu estivesse participando de uma piada que ninguém mais sabia. Na semana antes da viagem deles para a Flórida, minha mãe ligou para saber sobre o dia de ação de graças. Então, querido, voltamos na segunda-feira à noite de Orlando. O Frank está realmente ansioso para ter todos lá para o aniversário dele, todos, exceto eu disse, mantendo o tom leve. Houve uma leve pausa. Bem, você sabe como é, foi difícil coordenar as agendas de todo mundo, e você precisava planejar e se preparar para o dia de ação de graças, como todo ano. Fato interessante, eu tenho a agenda mais flexível da família. Eu literalmente trabalho de casa 3 dias por semana. Claro, entendo mentir. Quantas pessoas vão? Ah, só a família imediata, eu, seu pai, Jason e a namorada dele, a Lisa. Ou seja, toda a família imediata, exceto eu. Mais uma pausa. Bem, e os filhos do Frank e suas famílias, claro. Não é nada grande, é só um fim de semana em Flórida que eu não fui convidado. Entendi, parece divertido, eu disse. Tenho certeza de que o tio Frank vai adorar. Ele vai saber sobre o dia de ação de graças? Sim, seu pai espera que você faça o seu famoso peru frito novamente, aquele que você fez 2 anos atrás. Todos adoraram. Eu lembrei daquele peru. Quase me dei queimaduras de 3º grau fazendo. O óleo espirrou e quase pegou fogo. O Jason assistia da varanda, com uma cerveja na mão, oferecendo comentários úteis como cuidado, isso está bem quente. Vamos ver, eu disse. Talvez eu tente algo diferente este ano. Oh! Ela parecia desapontada. Bem, tenho certeza de que o que quer que você decida vai estar bom. Só não esqueça daquele molho de cranberry, eu gosto do que tem raspas de laranja, não um de lata, certo? Deus me livre de eu servir molho de cranberry de lata, como se fosse um animal. Não se preocupe, mãe. Este dia de ação de graças será inesquecível. Pelo menos eu não estava mentindo sobre essa parte. Depois que desligamos, fiquei na minha cozinha, olhando todas as coisas de ação de graças que eu havia acumulado ao longo dos anos, os saleiros e pimenteiros em forma de peru, a toalha de mesa temática de outono, o prato grande e especial só para o peru. Tanta coisa que eu só usava uma vez por ano para pessoas que nem se deram ao trabalho de me convidar para a viagem de família deles. Comecei a rir, mas não como uma risada normal, era mais o tipo de riso que faz os vizinhos chamarem a polícia. Era tão absurdo. Todos esses anos, todo esse esforço, e para quê? Para uma família que me via como o ajudante de feriado. A viagem para a Flórida era naquele fim de semana. Vi os posts deles nas redes sociais começando a aparecer, meu pai e o tio Frank no campo de golfe, minha mãe na piscina, a Lisa tirando selfies com as orelhas do Mickey, o Jason fazendo shots em algum bar com a namorada. Todos postando sobre o quão incrível estava o fim de semana em família que estavam tendo. Nenhum deles me mandou mensagem privada. Era como se eu não existisse, até precisarem que eu cozinhasse o jantar deles. Eles voltaram na terça-feira à noite, antes do dia de ação de graças.
Minha mãe ligou assim que aterrissaram. Tivemos o fim de semana mais maravilhoso na Flórida. O clima estava perfeito, e seu pai realmente aproveitou para colocar o papo em dia com o Frank. Eles jogaram golfe todos os dias. A Lisa pegou um pouco de sol demais e a namorada do Jason teve intoxicação alimentar de um restaurante de frutos do mar, mas, fora isso, foi maravilhoso. Que bom, eu disse, mentindo no meu sofá, trocando de canal no Netflix. Como foi o resort? Ela continuou falando sobre a viagem. Então eu esperei. Esperei ela dizer algo sobre o motivo de eu não ter sido convidado. Nada. Em vez disso, ela fez uma transição suave para os planos do Dia de Ação de Graças. Agora, para quinta-feira, a que horas todos nós devemos ir? Às 3 da tarde, como sempre eu disse calmamente. Isso me dá tempo para ver o desfile e ainda ter a tarde para o futebol. Depois de desligar, mandei uma mensagem rápida para meus amigos, confirmando os planos para casa na montanha. Estávamos todos prontos para sair na quinta-feira de manhã. Eu já tinha pedido folga na sexta-feira do trabalho, então eu teria um feriado de 4 dias à minha frente, 4 dias sem drama de família, sem cozinhar para parentes ingratos e sem fingir que tudo estava bem. Na noite de quarta-feira, carreguei meu carro com tudo o que precisava para a viagem. Limpei minha casa, por hábito, e tirei o lixo. Não queria voltar para o cheiro. Ajustei o termostato para o modo férias. Não deixei bilhete, não preparei comida, não arrumei a mesa. Pela primeira vez, não fiz absolutamente nada para eles naquela noite. Tive dificuldades para dormir, não porque me sentisse culpado, mas porque estava empolgado. Eu estava quebrando as expectativas, indo embora e me libertando de sacrificar minha própria felicidade por pessoas que nem se deram ao trabalho de me incluir. Enquanto finalmente pegava no sono, imaginei as expressões no rosto deles quando percebessem o que eu fiz. A confusão, o pânico, a realização de que finalmente haviam me empurrado para o limite. Seria glorioso. O dia de ação de graças chegou. Tomei um banho rápido, me vesti com as roupas mais confortáveis para a viagem. Eu dei uma última olhada na casa, nenhuma louça na pia, o termostato ajustado, todas as luzes apagadas, exceto a luz da varanda, que deixei acesa como um toque agradável, para que pudessem ver claramente a casa vazia, da qual estavam trancados fora, às 7h30 da manhã. Eu já estava na estrada. Parei em um pequeno diner, a cerca de 20 minutos da minha casa, para tomar o café da manhã. O lugar estava praticamente vazio. Todos estavam em casa começando suas maratonas culinárias de ação de graças. Pedi o maior café da manhã que eles tinham. A garçonete perguntou se eu estava viajando para o feriado e eu disse que sim, que iria encontrar alguns amigos. Ela parecia surpresa, provavelmente porque as pessoas normalmente não deixam suas famílias no dia de ação de graças, mas tudo bem. Pela primeira vez, eu estava fazendo o que eu queria. Peguei a estrada com o estômago cheio e uma playlist incrível. Cerca de 1 hora de viagem, meus amigos começaram a mandar mensagens para coordenar. Todos estavam de bom humor, fazendo piadas sobre como isso seria muito melhor do que nossos dramas familiares de sempre. Eu estava recebendo mensagens empolgadas sobre a hidromassagem, as trilhas para a caminhada nas proximidades e a enorme TV, perfeita para assistir futebol. Nenhuma mensagem pedindo para eu cozinhar nada. Esse já estava sendo o melhor dia de ação de graças de todos os tempos. Por volta do meio-dia, cheguei na casa. Era ainda melhor do que nas fotos. Cara, isso é incrível, eu disse, sentindo um peso se levantar dos meus ombros a cada minuto que eu passava longe do meu habitual inferno de ação de graças. E a melhor parte é que ninguém está pedindo para você cozinhar um peru de 20 quilos, Dave disse, conhecendo bem a situação com minha família. Exatamente às 15 horas, quando minha família estaria chegando na minha casa vazia, eu desliguei meu celular. Não queria ver a enxurrada de mensagens confusas e raivosas ainda. Imaginava eles se atropelando como um grupo de sims quando você remove as portas de um cômodo. Passamos a tarde assistindo futebol, relaxando na hidromassagem, jogando cartas e simplesmente descansando. Nenhum drama familiar, apenas bons amigos aproveitando a companhia uns dos outros. Por volta das 20 horas, levemente embriagado e extremamente satisfeito, decidi verificar meu celular. Liguei e esperei enquanto as notificações inundavam minha tela, 27 chamadas perdidas, 43 mensagens de texto, 6 mensagens de voz. Senti uma mistura de satisfação e ansiedade enquanto eu as rolava. A linha do tempo das mensagens contava uma bela história, da confusão virando raiva. Quando cheguei em casa no domingo à noite, o caos já estava instalado.
Minha caixa de correio de voz estava cheia de mensagens que passavam da confusão para a raiva e, finalmente, para a fúria. As primeiras foram da minha mãe, às 15h15, no dia de ação de graças. Querido, estamos aqui fora, você está em casa? Os carros estão aqui, mas ninguém está atendendo a porta. Depois meu pai, às 15h30, filho, onde você está? Todo mundo está esperando. Me liga. A Lisa, às 15h45, já parecendo irritada. Sério, onde você diabos está? Estamos na porta há meia hora, meu namorado está com fome. Às 16h, o tom já havia mudado drasticamente. Jason, cara, que porra é essa? Todo mundo está puto e a mãe está surtando. Se isso for alguma brincadeira, não é engraçado. Às 16h30, minha mãe, agora em pânico, estamos preocupados, por favor, nos ligue imediatamente. Se não recebermos notícias suas em 1 hora, vamos chamar a polícia. E, finalmente, meu pai, às 17h15, absolutamente furioso, eu não sei que tipo de truque você está fazendo, mas isso é completamente inaceitável. Sua mãe está chorando. Me ligue agora. Eu passei rapidamente pelas mensagens de texto, que contavam uma história similar de pânico crescente e raiva. Aparentemente, eles tinham ido a um restaurante próximo para o jantar, mas estava lotado porque, era dia de ação de graças, e tiveram que esperar 2 horas por uma mesa. A família do namorado da Liz os convidou, mas era tarde demais para aceitar. Acabaram pedindo comida chinesa e comendo no pequeno apartamento dos meus pais. A última mensagem foi da minha mãe, enviada na manhã de domingo. Seu comportamento é completamente inaceitável. Tivemos que correr para encontrar algum lugar para comer. Seu pai diz que você não está mais bem-vindo no Natal ou em qualquer outra reunião da família até que se desculpe com todos. Me ligue quando estiver pronto para se redimir. Redimir? Ah, claro, deixe eu me apressar para isso. Deixe-me me humilhar aos pés da minha família por ousar não ser o mordomo de feriado deles e querer um nível básico de respeito. Mandei uma mensagem no grupo da família, que, surpresa, eu fui magicamente adicionado de volta, porque agora eles precisavam gritar comigo. Uau, deve ter sido difícil cuidar de mim assim, garantir que eu não fosse sobrecarregado com uma viagem de família, enquanto me mantinha livre para cozinhar e limpar para todos vocês. Tão atencioso. Mas boas notícias, estou oficialmente aposentado como o chefe, a faxineira e a organizadora de eventos da família. Se alguém precisa pedir desculpas, acho que todos sabemos quem deveria ser. Mas não se preocupem, eu não vou prender a respiração. As respostas chegaram rápido. Mal tive tempo de piscar antes que começassem a chegar. Lisa, não te convidamos porque você está sempre tão ocupado com a sua organização, e nunca tem tempo para mais nada. Ah, claro, minha culpa, eu estava tão ocupado cozinhando para eles todo o feriado que eles simplesmente precisaram me excluir da viagem. Muito lógico. Mãe, estou desapontada com você. Não é assim que te ensinamos a se comportar. Bem, mãe, estou desapontado com você por me tratar como um romba de feriado por 15 anos. Acho que estamos quites. Pai, até que você peça desculpas à sua mãe, não nos procure mais. Você sabe o que? Entendido. Eu fiquei olhando para aquelas mensagens por um bom tempo, realmente maravilhado com o nível de ginástica mental olímpica acontecendo ali. Minha família conseguiu se manipular ao ponto de acreditar que eu era o vilão por não felizmente servi-los depois de eles me excluírem de uma viagem de família. A audácia era quase impressionante. E foi aí que me deu o clique. Esse ciclo nunca iria mudar. Eles não iam acordar um dia e pensar, ei, talvez tenhamos tratado ele como lixo. Não, a única maneira de isso acabar seria eu acabar com isso. Então, fiz algo que eu deveria ter feito anos atrás. Saí do grupo, bloqueei os números deles, me servi de uma bebida e, daquele jeito, eu estava acabado. Acabado de ser o cavalo de trabalho da família. Acabado de me matar para pessoas que não levantariam um dedo por mim. Já se passaram 6 meses. Natal sem estresse. Páscoa sem sorrisos forçados enquanto lavava a louça sozinho. Meus feriados são meus, pela primeira vez na minha vida adulta. Decoro minha casa do jeito que eu quero, cozinho o que eu realmente gosto. Descobri que odeio o peru, mas adoro presunto, e passo meu tempo com pessoas que realmente me valorizam. Meus amigos se tornaram minha verdadeira família. Nós revezamos os feriados com pequenos encontros divertidos, onde todos contribuem. Sabe, como seres humanos funcionais.
Descobri que os feriados são para serem aproveitados, não para serem campos de trabalho não remunerados. Mês passado, o tio Frank me ligou. Ei, garoto, como você tem estado? Ele perguntou. Tem uma grande reunião de família planejada para o verão. Você vai? Provavelmente não, eu disse. Não posso culpá-lo, depois do que eles fizeram, ele disse, me surpreendendo. Eu sei exatamente o que aconteceu. Sério? Eu perguntei. Sim, a Mega me contou tudo. Como eles não te convidaram para a Flórida e depois esperavam que você organizasse o dia de ação de graças como se nada tivesse acontecido. E depois se surpreenderam quando você não estava lá, esperando por eles com um maldito peru. Eu ri. Pelo menos alguém entendeu a verdadeira história. Oh, eu entendi, ele disse. Eu também falei com seu pai sobre isso. Disse a ele que estava sendo um babaca egoísta. Toda essa desculpa de não achamos que você estaria interessado era uma completa mentira. Você não exclui uma criança de uma viagem em família e depois espera que ela seja sua chefe pessoal dias depois. Bem, isso é bom de ouvir, eu disse, porque eles ainda estão agindo como se eu fosse o irracional. Seu pai sempre foi teimoso. Ele puxou isso do meu lado, infelizmente. Mas estou com você dessa vez, filho. O que eles fizeram foi errado, pura e simplesmente. Foi bom saber que pelo menos um membro da família entendeu. Pena que não foram aqueles que realmente me deviam um pedido de desculpas. Às vezes me pergunto se eu fui longe demais. Quero dizer, eles ainda são minha família, certo? Mas minha namorada, sim, conheci alguém incrível durante toda essa confusão, acha que eu fiz a coisa certa. Ela diz que eu deveria ter me imposto anos atrás. Meus amigos concordam. Eles viram o quanto eu ficava estressado todo feriado e como minha família nunca apreciava isso. Então, quanto a mim, a bola está com eles. Se algum dia eles tirarem a cabeça do asterisco R e oferecerem um pedido de desculpas de verdade, talvez possamos construir algo melhor. Até lá, eu vou estar aqui, aproveitando meus feriados sem estresse, comendo a comida que eu realmente quero e nunca levantando um dedo para pessoas que não fariam o mesmo por mim. E sabe o que? A melhor decisão que eu já tomei.